forjamento. O forjamento é um processo de conformação mecânica que deforma o material por martelamento ou por prensagem. É usado para a fabricação de produtos acabados ou semi-acabados de alta resistência mecânica. Hoje em dia, o forjamento é feito através de equipamentos, pela aplicação individual e intermitente de pressão, quer dizer, pelo martelo de forja e pela prensagem. O forjamento por martelamento é feito com a aplicação de golpes rápidos e sucessivos no metal. A pressão máxima acontece quando o martelo bate no metal, decrescendo rapidamente de intensidade à medida que a energia do golpe é absorvida na deformação do material. O martelamento produz deformação principalmente nas camadas superficiais da peça. Pontas de eixos, discos de turbinas e virabrequins são alguns produtos forjados fabricados por martelamento. Os martelos de forja aplicam golpes rápidos e sucessivos ao metal, através de uma massa de 200 a 3.000 quilogramas, que cai livremente ou é impulsionada de uma altura que varia entre 1 e 3,5 metros. Na prensagem, o metal fica sujeito à força de compressão em baixa velocidade e a pressão máxima é atingida pouco antes da carga ser retirada. Veja que a força é aplicada gradativamente. Assim, as camadas mais profundas da estrutura do material são atingidas, tornando a deformação mais regular do que no martelamento. No forjamento por prensagem, as prensas mecânicas de curso limitado são acionadas por eixos excêntricos e podem aplicar carga entre 100 e 8.000 toneladas. Já as prensas hidráulicas podem ter grande curso e são acionadas por pistões hidráulicos. Sua capacidade de aplicação de carga fica entre 300 toneladas e 50.000 toneladas, mas elas são bem mais caras. As operações de forjamento são realizadas a quente, em temperaturas superiores às de recristalização do metal. Peças como essas têm que ser aquecidas uniformemente, em temperatura adequada. Para aquecer o material a ser forjado, podemos usar vários tipos de condições. Por exemplo, fornos de câmara, fornos de atmosfera controlada ou por indução. Existem materiais não ferrosos que podem ser forjados a frio. Toda a operação de forjamento precisa de uma matriz que fornece o formato final da peça. Elas são submetidas a altas tensões de compressão, altas solicitações térmicas e choques mecânicos. Por causa dessas complicadas condições de trabalho, as matrizes são feitas de blocos de aços liga forjados e tratadas termicamente. E quando as solicitações são maiores, elas são fabricadas com metal duro. O forjamento é feito em matrizes abertas ou em matrizes fechadas. Aqui a gente vê que no forjamento em matrizes abertas ou forjamento livre, as matrizes têm formatos simples. Primeiro vem o corte do metal em barra, que a gente chama de corte do Blank. Depois de cortado, o metal é aquecido num forno. Aí então é feito o forjamento propriamente dito. No final a peça é resfriada e rebarbada. O forjamento livre é recomendado para a produção de pequeno número de peças, mas que tenham um tamanho grande, como eixos de navios, turbinas, virabrequins e anéis de grande porte. No forjamento em matrizes fechadas, o metal ganha o formato da cavidade esculpida na matriz. E por isso, existe uma forte restrição ao escoamento do material para as laterais. A matriz tem duas metades. A metade de baixo fica presa à bigorna e nela é colocado o metal aquecido. A outra metade fica presa no martelo ou na parte superior da prensa que cai sobre a metade inferior e faz o material escoar e preencher a cavidade da matriz. A peça forjada acabada geralmente não é conformada num só golpe, porque tanto a extensão quanto a direção na qual o metal vai escoar são pequenas. Por isso, para a confecção de uma única peça, são necessárias várias matrizes com cavidades correspondentes aos formatos intermediários que o produto vai adquirindo durante o processo de fabricação. A matriz apresenta uma cavidade extra em sua periferia,
e que tem o objetivo de conter o excesso de material que garante o preenchimento dela durante o forjamento. Esse excesso se chama rebarba e tem que ser retirado da peça logo depois, por corte. Já deu para perceber que a rebarba é um dos problemas do forjamento por matriz fechada. Por isso, as matrizes apresentam calhas, que evitam que a rebarba seja muito grande. Quais são as etapas do forjamento em matriz fechada para peças mais simples? Primeiro vem o corte do blank, que é o corte do metal no tamanho necessário. Depois, o blank vai para o aquecimento, realizado em fornos. Aí vem o forjamento intermediário, que é realizado quando a conformação numa única etapa é difícil. Agora, a gente vê o forjamento final, feito na matriz com as dimensões finais da peça. E para terminar, vem o tratamento térmico para a remoção das tensões, homogeneização da estrutura, melhoria da usinabilidade e também das propriedades mecânicas. Falta de redução, que é a penetração incompleta do metal na cavidade da ferramenta. Isso que altera o formato da peça é resultado de golpes rápidos e leves do martelo. Trincas superficiais são causadas por trabalho excessivo na periferia da peça, em temperatura baixa ou por alguma fragilidade a quente. Trincas nas rebarbas ocorrem por causa de impurezas no metal ou porque as rebarbas são pequenas. Elas começam nas rebarbas e podem penetrar na peça durante a operação de rebarbação. Trincas internas, que como o nome mesmo diz, começam no interior da peça como consequência de tensões originadas por grandes deformações. Outros defeitos, como gota fria e incrustações de óxidos, podem ocorrer nesse tipo de processo.